E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam seguras. Esse é o momento para a gente cuidar da gente e cuidar de quem a gente ama, não é? Então, nós vamos dar continuidade no assunto que vai começar com o tema 2, que vai falar sobre a sociedade brasileira. Capítulo 1, Formação e Cultura da População. Você pode acompanhar na página 38 do livro de Geografia. Nossa gente brasileira. O povo brasileiro, ele vai ser uma mistura de vários povos, correto? A gente vai ter, antes da chegada dos colonizadores indígenas, que já habitavam aqui, quando chegam os colonizadores, que são os portugueses, os europeus, vai acrescentar mais uma cultura, a cultura indígena. Posteriormente, vamos ter a chegada dos africanos, os africanos que vieram para o Brasil escravizados, vieram servir de mão de obra escrava nos engenhos de cana-de-açúcar. E, por fim, a gente vai ter a chegada dos imigrantes de outros países, tanto da Europa quanto da Ásia, onde a gente vai ter os portugueses, os espanhóis, os franceses, os japoneses, os italianos, os alemães, mas também a gente vai ter os sírio-libaneses, a gente vai ter os judeus, a gente vai ter uma série de povos contribuindo com a formação do povo brasileiro. Isso daí vai ser muito importante para dar origem, para dar a nossa base como sociedade. Além da gente ter as misturas físicas, mas também a gente vai ter uma miscigenação cultural. O que seria, primeiro, essa miscigenação? Pessoal, miscigenação é uma mistura de raças. Uma miscigenação cultural vai ser uma mistura de diferentes culturas. Mas o que é cultura? Cultura, segundo o seu conceito, é um conjunto de conhecimentos, de costumes, de crenças e padrões de comportamento adquiridos socialmente. A cultura, ela vai ser transmitida no leito de uma sociedade, no leito de um povo. O povo indígena vai transmitir a sua cultura oralmente para os seus descendentes. Então a cultura, ela é a essência de um povo. É necessário respeitar e conviver com a cultura do próximo. Afinal, nós brasileiros, a gente vai ser fruto de uma variedade de povos e culturas muito diferentes. Bora pensar aqui no Pará para a gente entender um pouquinho essa cultura? Qual, qual é um costume cultural paraense que nós temos inseridos na gente quando a gente cresce? Primeiro vai ser uma forma cultural de falar. A gente fala chiado. A gente tem um chiado que não percebemos porque nós conversamos com os paraenses aqui que moram na nossa cidade, no nosso estado. Mas quando a gente vai para um outro estado, principalmente estados do sul e sudeste, eles percebem e logo deduzem que nós somos paraenses pelo chiado do nosso jeito de falar. Outra coisa marcante na nossa cultura vai ser também a palavra égua. A palavra égua, para nós paraenses, tem uma variedade de significados. E dependendo da entonação que a gente usa a palavra égua, ela pode definir um significado. Outro ponto da nossa cultura, o açaí. Tomar o açaí do jeito que o paraense toma é totalmente diferente do jeito que o sudeste e sul tomam, né? Teremos também outro ponto diferente, as músicas que estão muito enraizadas na nossa cultura, como o carimbó, o siriá, correto? O que mais? Uma festa, por exemplo, uma festa religiosa. Uma festa religiosa é o Círio de Nazaré. O Círio de Nazaré, ele é marcado, ele marca a nossa cultura. Então nós paraenses, nós temos determinadas culturas, determinados traços culturais
muito importantes e marcantes, que se a gente for para outros lugares do Brasil, não vão ser parecidos com o nosso, porque o Brasil ele é fruto de uma mistura de culturas, de uma miscigenação cultural, onde cada canto vai ter sua cultura também. Esse quadro, pintado por Tarsila do Amaral em 1933, ele se chama Os Operários. A gente vê um monte de pessoas, de rosto de pessoas. Ao fundo dá para ver um prédio e algumas chaminés de indústrias, de fábricas. O que a gente consegue observar nesse quadro? Qual é a essência que a Tarsila quis nos mostrar desse quadro? Provavelmente ela queira nos mostrar que isso representa, que a sua pintura representa a variedade do povo brasileiro. Nós vamos ter traços muito diferentes uns dos outros. É muito difícil a gente olhar no quadro da Tarsila e achar alguém muito parecido. Não, isso foi muito bem representado pela Tarsila do Amaral. Outro ponto importante é como está distribuída a população. Esse gráfico ele vem nos mostrar a população residente por cor ou raça, um percentual, Brasil e grandes regiões do ano de 2010. A maior parte da população brasileira ela é composta de pretos e pardos. Pretos e pardos representam mais da metade da população brasileira, seguido por quem se autodeclara branco. E depois nós vamos ter uma pequena percentagem de amarelos. A gente vai ter também uma pequena percentagem de indígenas e aquelas pessoas que preferem não se declarar nenhuma raça. Vamos começar falando um pouco agora dos indígenas. A gente vai falar de cada um dos povos que contribuíram para a formação do Brasil. A gente vai falar sobre os indígenas, sobre os africanos e sobre os imigrantes. Os indígenas, eles já habitavam o Brasil antes dos portugueses chegarem no nosso território. Estima-se que viviam no Brasil de 7 a 8 milhões de indígenas. Então era uma população muito grande. Mas não quer dizer que eles eram homogêneos, que eles eram parecidos, que eles pertenciam à mesma tribo, que eles tinham na mente deles que eles eram brasileiros, até porque o Brasil ele não tinha nome, né? Os indígenas, eles eram divididos em 1.400 tribos, tanto que muitos brigavam entre si, existiam muitas rivalidades, assim como existia rivalidade no continente africano, entre diversas etnias que lá viviam. No Brasil colônia, antes da chegada dos colonizadores, a gente vai ter uma grande variedade de indígenas, uma grande variedade de tribos e uma grande variedade de idiomas, de línguas, mais de 1.300 línguas. Então, o povo indígena, eles também eram muito diferentes uns dos outros. Eles viviam em harmonia com a natureza. Os indígenas, eles viviam extraindo recursos da natureza, mas não de forma predatória, de forma que prejudique o meio ambiente, de forma que agrida a natureza. Eles utilizavam dos recursos, mas também cuidavam da natureza. Com a chegada dos portugueses, representada nessa primeira foto, a gente vai ter uma certa amistosa entre esses dois povos. Os índios recebem muito bem os portugueses, que por sua vez trazem um bocado de trecos, espelhos, perfume, roupa, pente para os indígenas e acabam atraindo a atenção dos indígenas, ganhando a confiança. E com isso os indígenas começam a trabalhar para os europeus em troca de alguma mercadoria, o que nós chamamos de escambo, que é a troca do trabalho indígena por uma mercadoria do português. Só que com o passar dos anos, com o passar do tempo,
Os indígenas perceberam que os europeus eles queriam destruir a sua terra. E aí os indígenas começaram a se revoltar. E o que vai acontecer a partir desse momento? Os portugueses começam a escravizar os indígenas, a roubar a sua terra e transmitir doença para esses indígenas. Muitos indígenas, no período da colonização, morreram. Morreram por combate direto com os europeus e também morreram pelas doenças no qual os europeus trouxeram da Europa e transmitiram para o indígena que não tinha, o seu corpo não tinha imunidade para determinadas doenças, o seu corpo ele não estava preparado para receber determinados tipos de vírus e muitos acabaram morrendo. E os que não morreram foram escravizados e tiveram que trabalhar para os portugueses. Segundo o IBGE de 2010, nesse período existiam 896 mil pessoas declaradas indígenas. 57,7% dessas pessoas que se declararam indígenas estavam morando em terras indígenas. Essas terras indígenas, quem controla é a União, é o governo federal. E dentro dessas terras, os índios, eles vivem de acordo com as suas tradições e as suas culturas. Os outros 42,3% que se declaram indígenas e não vivem nas terras indígenas se concentram em áreas urbanas, ou seja, eles ficam nas cidades. As terras indígenas vão se tornar, ao longo da história do Brasil, um direito do povo indígena. E elas também servem para evitar conflitos por terra, principalmente na Amazônia. Além de tudo, o indígena, no seu território, ele vai proteger o meio ambiente, ele vai proteger a biodiversidade. Desde a colonização, o indígena ele tem uma relação harmônica com a natureza. É cultural deles, é da cultura respeitar a natureza. Para eles, a natureza ela representa como se fosse um deus. Como nós observamos nesse mapa agora, ele representa as terras indígenas do Brasil. Essas terras indígenas, a grande maioria, como a gente vai observar, se concentra onde? Na Amazônia. A grande maioria vai se concentrar na Amazônia Legal Brasileira. A Amazônia Legal Brasileira é essa que vai ficar por aqui. Ó, deixa eu mostrar para vocês. A Amazônia Legal Brasileira é por aqui assim, ó. Pega todos os estados da região norte, mais parte dos estados do Mato Grosso e do Maranhão. Essa vai ser considerada a Amazônia Legal Brasileira. E dentro dessa área vão se concentrar a maior parte das reservas indígenas. Quem é que vai tomar conta? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai fiscalizar essas reservas indígenas para que nenhum espertinho, nenhum infrator venha tomar dos índios? É a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A FUNAI ela localiza onde estão esses indígenas, intitula a terra para eles e protege, principalmente aqueles indígenas que estão mais afastados do contato com o homem branco. Esses indígenas que estão mais afastados, a FUNAI ela tem que ter todo um cuidado para tratar e para proteger esses indígenas, correto? Então, bora dar continuidade. Agora nós vamos falar sobre os negros e afrodescendentes. Na metade do século XVI, a gente vai ter os primeiros negros sendo trazidos à força para o Brasil para serem comercializados. Esses negros, eles vinham da África, de várias partes do continente africano, para serem comercializados e servirem de escravos aqui no Brasil para os donos dos engenhos de cana-de-açúcar. Esses negros, eles eram trazidos através de navios negreiros. Navios negreiros esses que vinham superlotados de pessoas, vinham sem nenhuma condição básica de vivência. Eles vinham com condições precárias. Muitas vezes eles se misturavam com as suas necessidades, com as suas fezes, com as suas urinas.
Os negros eles já vinham passando por uma provação desde a saída do continente africano. Muitos adoeciam durante a viagem e acabavam morrendo. Os comerciantes que pegavam o negro da África e levavam para vender tinham que retirar o cadáver do navio e jogar no mar. Muitos negros morreram nessa travessia e foram jogados no oceano. A chegada do negro no Brasil foi uma chegada forçada, foi uma chegada obrigada. Então não foi uma chegada como dos portugueses, como dos imigrantes futuramente. Eles foram arrancados da sua terra natal e jogados no Brasil para serem escravos. Estima-se que 4 milhões de africanos vieram para o Brasil durante esse período de escravidão. Esses negros que chegaram ao Brasil durante esse período vieram trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Depois que a cana-de-açúcar entrou em decadência e descobriram o ouro, esses fazendeiros que tinham os negros como propriedade levaram eles para trabalhar na mineração. Existia um grande índice elevado de mortes. Então, não só na viagem eles morreram, mas no Brasil também morreram muitos por maus tratos, castigos, tortura. E isso vai perdurar até hoje. Um reflexo dessa dominação branca, dessa dominação europeia sobre os negros, vai refletir até hoje na nossa sociedade através do racismo. O negro, ele não podia nem manifestar a sua cultura, ele não podia nem manifestar a sua essência, a sua etnia, porque ele era reprimido pelo branco. Ele não podia exercer a sua fé para os seus deuses. Os negros eles eram obrigados a assistir à missa, no qual o colonizador tinha como prioridade. Então foram maus tratos físicos e psicológicos, no qual o negro foi submetido durante o período da escravidão. Outro ponto que deve ser destacado é a resistência. Muitos negros não aceitaram esse tipo de tratamento. Muitos negros resistiam, fugiam e fundavam determinadas vilas que serviam de abrigo para esses negros que conseguiam escapar da escravidão. O nome dessas vilas se deu de quilombos. Quilombos eram locais isolados que serviam para refugiar africanos que fugiam da escravidão. Ainda hoje vão existir muitos quilombos espalhados pelo nosso país, com descendentes de escravos e que lutam por reconhecimento de terra. Estima-se que existe mais de 3 mil comunidades quilombolas espalhadas no nosso país. A primeira imagem vai representar os quilombos, como eram quilombos no período da escravidão, e a imagem desse rapaz, embaixo, representa a essência do que foi a luta por resistência. O nome dele era Zumbi dos Palmares. Ele criou um quilombo que resistiu e ajudou muitos negros a fugirem da escravidão. Ele resistiu por muitos anos, mas ele acabou sendo morto e sua história ficou conhecida. Outro ponto importante, como eu falei para vocês, é que a cultura africana ela foi desprezada e reprimida pelos brancos. Mesmo após a abolição, o ambiente de racismo e preconceito ainda persiste e deve ser combatido. A partir do século XX, vamos ter uma valorização da cultura afro-brasileira e mais espaço para essa cultura no cenário nacional, onde nós vamos ter festas para a cultura afro, as comidas, muitas das nossas comidas são comidas de origem africana, a capoeira, que é um dos grandes símbolos de dança, de resistência, de luta do povo negro, e fora. A partir do século XX, vamos ter uma valorização da cultura afro-brasileira e mais espaço para essa cultura no cenário nacional, onde nós vamos ter festas
para a cultura afro, as comidas, muitas das nossas comidas são comidas de origem africana. A capoeira, que é um dos grandes símbolos de dança, de resistência, de luta do povo negro. Nessas últimas décadas, o negro conseguiu uma série de conquistas, conseguiu políticas afirmativas como as cotas. Muitas universidades públicas, antes das cotas, eram compostas majoritariamente por pessoas brancas. Só os brancos chegavam nas universidades. Com as cotas, a universidade pública começou a se democratizar, começou a ser mais acessível para o povo que merece estar ali, para o povo que foi renegado. Porque depois que aboliram a escravidão, a vida do negro não se tornou mais fácil, não. Jogaram a maior parte dos ex-escravos ao relento, não deram uma política assistencial, os negros eles não tinham casa, não tinham como se manter, não conseguiam emprego porque eram ex-escravos. Então, tudo isso contribui para o que nós temos hoje. O censo de 2010, ele vai mostrar que a população negra, que é considerada de pretos e pardos, ela vai ultrapassar pela primeira vez a população branca, como eu mostrei para vocês no gráfico. A maior parte da população brasileira, segundo o censo de 2010, é composta por pretos e pardos. Isso se deve muito também a como o indivíduo vai se enxergar, vai ter orgulho da cor que tem, ter orgulho de como a sua história é rica, de como ele contribuiu para formar essa cultura tão diversificada e tão bonita que é do Brasil. O que é que hoje se exige? O que nós vivemos hoje? O que nós vivemos hoje nos Estados Unidos, em algumas partes do Brasil, uma mobilização em prol da causa negra, não se difere muito do Brasil. Os Estados Unidos, ele também tinha escravidão. Os Estados Unidos foi um dos países mais racistas e ainda é, assim como o Brasil. Só que o que se pede não é superioridade negra. O que se pede é igualdade, é o direito de tratamento igual. Não é certo a polícia tratar de forma pejorativa, de forma humilhante, um cidadão que mora em bairro periférico, negro, e quando chega num condomínio de alto padrão, no condomínio de gente rica, a polícia abaixar a cabeça. Isso que não é certo. O que se busca é um respeito. É com que as pessoas sejam tratadas não pela cor da sua pele e não pela sua condição financeira, mas que elas sejam tratadas como humanos. E agora nós vamos a mais um povo que vai contribuir para formar a nossa cultura variada, que vão ser os imigrantes brancos, que são os europeus, e os asiáticos. Os primeiros brancos que vão chegar no Brasil vão ser os portugueses, os nossos colonizadores. Como eles descobriram, entre aspas, o Brasil, porque os indígenas já estavam aqui, eles acabam sendo a primeira remessa de imigrantes europeus a chegar no Brasil. Depois nós viemos depois veio em menor quantidade os espanhóis, os holandeses e franceses. No fim do século XIX, houve a abolição da escravidão e, com a abolição da escravidão, muitos fazendeiros acabaram não tendo mão de obra. E o que se buscou? Trazer imigrantes da Europa para trabalhar como mão de obra aqui no Brasil. O objetivo era ter mão de obra, mas também tinha um objetivo racista incutido nessa chegada desses imigrantes, que era embranquecer a população. Grande parte da população era composta por negros. Trazendo mais imigrantes brancos, poderia clarear a tonalidade de pele. Esse era um dos objetivos com a chegada desses imigrantes. Então houve uma chegada em massa de imigrantes europeus para trabalhar nas lavouras de café e nas fazendas. Claro, eles que não tinham culpa do que tinha acontecido no Brasil com a escravidão e com o racismo que perdura até hoje, eles chegaram, acrescentaram a sua cultura à cultura brasileira, trouxeram determinadas características, tanto físicas quanto culturais, para o que nós chamamos hoje de povo brasileiro. E dessa forma, a nossa cultura e a nossa gente ficou mais rica
e diversificada. Do lado aqui, nas duas imagens, nós podemos observar imigrantes do sul do Brasil, são alemães, tanto uma imagem antiga quanto uma imagem mais recente. Até hoje eles continuam fortalecendo e mantendo a sua cultura viva, com algumas festas tradicionais alemãs, a arquitetura das casas alemãs. Então a gente vai ter lá no sul uma presença muito forte da cultura europeia. Então, pessoal, esses vão ser os nossos 3 povos que vão contribuir para a formação do povo brasileiro. Esses 3 povos que vão ser os indígenas, os africanos e os imigrantes variados, que vêm de vários países. E por isso, nós vamos ter uma cultura tão diversificada como a nossa. Eu agradeço a atenção de vocês. Junto com essa videoaula vai uma atividade. Eu quero que vocês copiem o comando da atividade no caderno e respondam no caderno. Tirem uma foto, mandem para mim ou para o professor Alex, que eu corrijo. Para a semana tem mais aula, tá bom? Um abraço a todos.